Gostaria de agradecer o convite do Departamento Universitário da Higgs para falar sobre o assunto telemedicina na era Covid. São três assuntos principais que nós vamos falar sobre telemedicina, wearables, que são os computadores vestíveis, e robôs utilizados como plataforma de telemedicina. Esse é o cenário que a gente vive atualmente sobre a medicina do futuro. Esse cenário está envolvido principalmente no crescimento da tecnologia, da inovação, da quarta revolução industrial, com a convergência de tecnologia, automação, biologia. E o que acontece é a digitalização de todos os serviços, como por exemplo na indústria fonográfica. Vocês veem desde o gramofone, a fita cassete, o DVD, o MP3 player e agora o serviço de música na nuvem por streaming. A internet das coisas é o conceito dos computadores vestíveis, que são os que nós chamamos de wearables. Esses aparelhos eles fazem a captação através de sensores dos sinais vitais, como a temperatura, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a oximetria. São os wearables, então, que nós vestimos e que fazem a telemetria, fazem a medição de parâmetros fisiológicos. Aqui, por exemplo, nós temos nessa imagem a telemetria de 24 horas da frequência cardíaca. Tá? Então, pode ser feita uma parametrização da frequência cardíaca máxima, da frequência cardíaca mínima. E quando o indivíduo passa por esses limites pré-ajustados, pode ser desencadeado um serviço de socorro ou pode ser avisado uma central que faz o monitoramento desses sinais vitais, evitando então o colapso e a piora e a deterioração dos sinais vitais desse paciente. Aqui um exemplo que nós temos, uma frequência cardíaca basal e aqui uma frequência cardíaca com febre. O indivíduo que tem, por exemplo, uma infecção pelo coronavírus e que está em observação domiciliar através da telemetria, é possível, então, identificar que ele está com uma temperatura elevada, um aumento do metabolismo e uma frequência cardíaca elevada. Isso nos facilita a identificação desses indivíduos com piora clínica ou com uma diminuição da saturação da oximetria. Existem vários outros equipamentos que são adaptados, então, através de sensores e identificam alguns parâmetros vitais, como esses adesivos que fazem a medição do eletrocardiograma. Esse outro aparelho também é um wearable, um computador vestível, que faz o registro da oximetria. Então nós temos a saturação e a frequência cardíaca. É importante principalmente no monitoramento daqueles pacientes que apresentam apneia e hipóxia noturna. Então é um equipamento que identifica exatamente a curva da oxigenação durante o sono. A evolução desses wearables acaba indo para o que a gente chama de adesivos ou os biostamps. São adesivos, então, com circuitos eletrônicos que podem fazer a medição também desses parâmetros fisiológicos, de sinais vitais, e também a identificação da bioquímica do suor. Então, os eletrólitos, a glicose e alguns outros elementos podem ser avaliados através desses dispositivos. São os chamados biostamps. São adesivos, então, que ficam junto à pele, fazendo o registro desses parâmetros. A telemetria desses pacientes crônicos, pacientes que acabam tendo reinternações frequentes, elas acabam diminuindo o custo com esses pacientes, porque eles estando estáveis e compensados, eles reduzem as suas reinternações e diminuem o custo também para os planos de saúde. Isso pode significar a sustentabilidade dos planos de saúde, das operadoras de saúde e também do serviço público de saúde. Em relação à telemedicina, a telemedicina ela faz com que o especialista possa ser acessível em locais onde não tem aquele especialista. Então ela democratiza o acesso à saúde, ela facilita o acesso à saúde, principalmente num país como o Brasil, continental, de proporções continentais, em que a grande maioria dos especialistas está localizada nos grandes centros. Com a telemedicina eu consigo levar essa expertise em locais remotos, facilitando o diagnóstico, o apoio terapêutico e a melhor evolução dos pacientes. A telemedicina pode ser utilizada desde o ambiente pré-hospitalar, numa situação de home care, monitorização de idosos, gestão de crônicos,
um serviço disponibilizado numa unidade de pronto atendimento ou no hospital de baixa complexidade. Os consoles de telemedicina, na verdade, eles fazem com que aquele especialista esteja ali presente, e pode ser diversas especialidades, como um neurologista discutindo um caso de um acidente vascular hemorrágico, por exemplo, um acidente vascular isquêmico, um dermatologista visualizando uma imagem de uma lesão de pele, avaliando um melanoma com uma imagem 4K, um radiologista laudando imagens radiológicas, no home care com a telemetria, no apoio ao trauma, UTI, cardiologia, psiquiatria, enfim, diversas áreas da saúde. Aqui é uma imagem mostrando os consoles atuais de telemedicina, com uma câmera chamada Pan Tilt Zoom, em que o próprio médico, através dessa câmera, ele pode acessar o local onde ele quer visualizar ou dar o zoom. Ele é muito parecido com o desenho animado da Hanna-Barbera, dos Jetsons, em que nós tínhamos também uma câmera, uma tela e um teclado. Então vocês vejam que a ficção científica está se tornando realidade. E os consoles hoje de telemedicina, eles fazem com que especialistas possam estar presentes em áreas remotas que não têm, então, aqueles profissionais. Aqui um exemplo de um case na sala de recuperação pós-operatório, em que muitas vezes o paciente tem alguma intercorrência ou a necessidade do plantonista conversar com o médico assistente, e ele pode, então, através da conexão pela telemedicina, conversar com seu paciente, fazer a tomada de decisão na beira do leito e identificar, então, qual a melhor conduta. Eu tive uma experiência recente, agora nesse mês, no início do mês de maio, num projeto de uma missão lá em Manaus, no Amazonas, em pacientes que estavam internados em um centro de referência para coronavírus. É um hospital de campanha, uma UTI com 18 leitos, e lá nós vimos pacientes com uma evolução bastante grave do coronavírus, com a imagem característica do padrão em vidro fosco, na tomografia, todos pacientes em ventilação mecânica, entubados, muitos deles com suporte, então, de vasopressores, em sepse, e que nós utilizamos, então, consoles de telemedicina nas duas UTIs. Eram duas UTIs, uma de 25 leitos, outra de 18 leitos, lá na cidade de Manaus. Nós conectávamos através, então, dos consoles de telemedicina com médicos e consultores que nos davam apoio de outros locais do estado, de outros estados do Brasil. Essa discussão era feita na beira do leito, né? Então era também utilizado o que a gente chama de telementoria. Aqui nós estávamos fazendo o ultrassom, point of care, na beira do leito, e discutindo então com um colega a melhor janela ultrassonográfica da identificação daquelas lesões de pulmão que nós víamos, né? A congestão pulmonar, o broncograma, existia um fenômeno chamado de hepatização do pulmão pela congestão, eram as imagens que nós víamos. E tudo isso era compartilhado então de maneira remota através da telemedicina. Os consoles de telemedicina, eles também comportam periféricos, que são outros equipamentos como estetoscópio, ultrassom, dermatoscópio, e que a gente pode utilizar, e o médico consultor que está lá do outro lado, lá na ponta, ele pode acompanhar. Então, por exemplo, aqui nós temos um estetoscópio, né? Então é um estetoscópio Bluetooth, em que o exame, então, a ausculta pulmonar ou a ausculta cardíaca é feita no paciente, e o consultor, que está conectado através da plataforma de telemedicina, pode auscultar a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos, a ausculta pulmonar de maneira remota. Outros periféricos, além do estetoscópio, que pode ser um estetoscópio USB ou um estetoscópio Bluetooth, o dermatoscópio com uma imagem digital, a oximetria e outros equipamentos também que medem alguns parâmetros de sinais vitais. Existe um projeto que é um quiosque de telemedicina do Albert Einstein, utilizando então equipamentos como o aparelho de pressão, um oxímetro, um estetoscópio, em que esse som, essa imagem pode ser transmitido à distância para um consultor que está localizado lá no hospital de maneira remota. Então, existem já alguns consoles e alguns quiosques de telemedicina que podem ser acessados por médicos de maneira remota. Outras plataformas que estão sendo utilizadas agora com a telemedicina na era coronavírus são os aplicativos, em que o médico
através de um acesso ou por um computador, ou por um tablet, ou pelo próprio smartphone, consegue fazer a conversa, a anamnese, eventualmente a avaliação de alguma lesão de pele, alguma lesão que porventura o paciente queira compartilhar então com o seu médico. Isso já acontece nos Estados Unidos há bastante tempo. A nossa legislação do Conselho Federal de Medicina não permitia diretamente a conexão do médico com o paciente, mas com o coronavírus e a última resolução do Conselho Federal de Medicina, sim, é possível que se faça então a conexão diretamente do paciente com o seu médico. Várias operadoras de saúde já estão utilizando então essa ferramenta. E, inclusive também pode ser utilizada na forma de teleinterconsulta, como nós assim conhecemos, em que especialistas podem conversar com clínicos ou especialistas de outras áreas podem discutir casos de maneira conjunta. O que a gente espera da telemedicina? Que ela seja segura, que as plataformas utilizadas sejam encriptadas, se forem na nuvem elas têm que ter então a segurança de dados para manter o sigilo e a confidencialidade dos dados. O que a gente espera da telemedicina é mais eficiência, maior rapidez e agilidade no diagnóstico, economia de tempo, menor custo, integração de toda uma rede assistencial e seus especialistas e uma melhor experiência do paciente. Essa é a ideia que a telemedicina traga, uma acessibilidade maior à saúde em todos os lugares. Nós falamos agora há pouco sobre o desenho animado da Hanna-Barbera, Jetsons, em que tinha um robô, e esses robôs que estão no imaginário de todas as pessoas, né, e que em alguns filmes já foram publicados, mostram que os robôs eles têm inteligência artificial embarcada, que eles começam a interagir com os humanos, e já tem vários robôs na aplicação prática do dia a dia. Esse é um modelo de robô que funciona como um concierge em vários hospitais no Brasil já em uso, né? Então ele faz o acolhimento, o recebimento desses pacientes. Existem outros modelos de robô que também fazem a ação da telemedicina com médicos de maneira remota, fazendo a consultoria à distância. Existe inclusive esse robô que é utilizado em algumas campanhas humanitárias, em alguns locais, em que o cirurgião sênior está à distância, ou o cirurgião consultor está à distância, e o cirurgião que está localmente fazendo a cirurgia consegue discutir o caso em tempo real, através de uma câmera Full HD, que entra em cima do campo cirúrgico, onde está sendo, então, realizada a cirurgia. Então, são alguns equipamentos. Esse, por exemplo, é um estacionamento de robô. Esse é no hospital de Miami, em que o robô chamado robô Vita fica estacionado ao lado do carrinho de parada cardíaca ali, por exemplo. Quando existe alguma intercorrência com o seu paciente ou a necessidade de discutir algum caso com algum especialista, esse especialista conecta através do robô de telepresença e vai até a beira do leito, né, fazer então a avaliação e o exame do paciente junto com o plantonista que está no local. Essa é a capa da revista Veja, então, no lançamento ainda da resolução de 2018 da telemedicina, né, mostrando o robô BIM. Esse é um modelo de robô bastante robusto e que comporta também, então, a liberdade do médico consultor, através da telemedicina, se deslocar no ambiente remoto. Os robôs, eles funcionam dessa maneira. O robô está, por exemplo, numa UPA ou num hospital de média complexidade, num local do Brasil ou do país, ou de algum país, e o consultor, o médico consultor, através de uma interface do tablet, do seu computador, ou do notebook, ou do próprio smartphone, pode conectar e na beira do leito fazer a discussão dos casos e definir a melhor conduta junto com o médico local. Esse é um case que nós temos aqui em Porto Alegre, mostrando então a interface desse robô, fazendo a interação com o paciente aqui no pós-operatório, por exemplo. Esse é um hospital dia, em que as cirurgias acontecem e o paciente não chega a permanecer internado, ou no máximo ele faz um pernoite, e o médico assistente ele pode revisar então no pós-operatório ou nas orientações do pré-alta, caso ele não tiver a disponibilidade de estar presente naquele momento, através do robô de telepresença. Então aqui a imagem do robô na UTI e aqui a imagem da conexão então de um robô de telemedicina.
Então, de maneira remota, esse médico ele pode fazer o acesso, ajustar a altura, inclusive, do robô para acessar uma maca ou uma cadeira, ou ficar numa altura em que fique na altura de uma pessoa de pé. Existem outros projetos, esse é um projeto italiano, um dos mais antigos, que mostram o uso dos robôs para o acompanhamento de pacientes idosos e o atendimento de pacientes idosos. Principalmente agora no isolamento social ou no isolamento vertical, em que os idosos, como grupo de risco, ficam restritos aos seus domicílios e não estão mais saindo, evitando então saídas do domicílio para não se contaminar com o coronavírus. Então, uma maneira também junto com a telemetria, que o médico assistente que acompanha já aquela doença crônica possa interagir. Aqui tem um exemplo de um dos robôs de telepresença que detectam a queda, por exemplo, desse idoso, através de um wearable que ele faz uso, e ele já tem uma interlocução com o paciente. Pergunta se ele precisa socorro, se é necessário chamar a família ou atendimento pré-hospitalar. Do you need help? Should I dial emergency services? No, I'm fine. Aqui nós temos também a maneira como esse idoso em isolamento social, ele pode fazer então através da telemedicina a anamnese, a reavaliação, a revisão constante dos seus sinais vitais, no manejo da sua pressão arterial sistêmica ou do controle da sua glicemia. Então é uma maneira de se fazer então, um controle através dessas interfaces da telemedicina e dos robôs. Esse é um outro case no Hospital Moinhos de Vento, utilizando um robô pequeno, de baixo custo, que utiliza um tablet como cérebro, e nós fazemos então o teste lá na emergência pediátrica. Então nós estamos, na verdade, humanizando o atendimento à saúde, utilizando a tecnologia, que pode parecer fria para muitos, ela nunca vai substituir o contato médico-médico, mas em alguns casos é interessante quando nós não temos aquele especialista, ele pode de maneira remota acessar através de um robô de telepresença e fazer o acompanhamento, a avaliação, a anamnese desses pacientes então dessa maneira. Então aqui é um case em que as crianças gostam muito, elas adoram os robôs de telepresença, então facilita o contato com as crianças. Essa é cada vez mais então a maneira que a gente está vendo a telemedicina através de robôs, principalmente no cuidado de idosos ou na gestão de crônicos no dia a dia. Né? Então são algumas imagens que a gente pode identificar que os robôs sociais, também como assim são chamados, acabam entrando então nesse universo do cuidado médico e do cuidado da saúde. Como mensagem final, então, eu gostaria de deixar claro que a telemedicina, sim, ela tem um espaço muito grande, principalmente nessa era não só da pandemia, do coronavírus, mas também na era pós-coronavírus. Ela vai ser cada vez mais importante para aproximar médicos, especialistas, pacientes, clínicos e tantos outros profissionais da área da saúde, não só médicos, como enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. Então, a telesaúde, ela tem essa característica de conectar pessoas, de agilizar o diagnóstico e de qualificar a assistência à saúde. Para terminar, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade do Departamento Universitário da Amhiggs de falarmos sobre esse assunto tão interessante que é a telemedicina. Obrigado, então, pelo tempo e pela disponibilidade. Fica à disposição o meu contato e meu e-mail através das plataformas das redes sociais da Amhiggs. Muito obrigado a todos. Fico à disposição.